Nesse fim de semana aconteceu a Marcha para Jesus, que é uma reunião anual de evangélicos e que mais uma vez reuniu muita gente, um mar de pessoas e entre elas também líderes religiosos, líderes políticos vinculados à religião e o Bolsonaro. O Bolsonaro estava lá, discursou na Marcha para Jesus e isso leva, a uma série de indagações que eu quero levantar com vocês aqui, uma série de questões que a gente pode pensar a partir disso, porque essa relação, essa simbiose entre religião e política é algo explosivo, é um caldeirão ali que tem elementos bastante complicados e vale aqui ressaltar alguns pontos. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, um bom domingo para você e se inscreva no canal ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante para ajudar aqui no canal. E além disso também está na pré-venda agora o meu livro com a Planeta chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. E se trata de um livro no qual eu trabalho algumas questões essenciais sobre o que é o debate público, a ética do debate, como se comportar ao debater ideias com pessoas, como ser racional e também íntegro, e também como reconhecer falácias lógicas, certos erros argumentativos que podem contaminar um debate de maneira não intencional, um erro, ou também sendo maliciosamente utilizados para poder vencer um debate. Então, confira aqui no link, está na Amazon agora, pré-venda, com 30% de desconto. Vá lá e confira. Já está entre os mais vendidos em algumas categorias. Então vá lá e confira e leia e aprenda como defender melhor suas ideias também. Bem, para começar, como eu falei, houve a Marcha para Jesus e aqui suscita uma série de perguntas, indagações sobre a relação entre política e religião, entre Bolsonaro e a religião também, os evangélicos, o modo como isso, distorce a mensagem de Jesus. Já falei muitas vezes sobre esse assunto aqui, sobre Jesus, sobre a mensagem evangélica, sobre quem era a figura de Jesus, de acordo com os historiadores, aquilo que se sabe historicamente. Já falei sobre a relação entre cristianismo e caridade, cristianismo e bondade, cristianismo e ajuda ao próximo, cristianismo e dar a outra face, amar até o seu inimigo. Já falei muitas vezes sobre isso aqui, mas hoje eu quero trabalhar com algumas questões específicas que têm a ver com a visão equivocada ou simplificada sobre os evangélicos, sobre quem são os evangélicos. Então, para começar, eu quero mencionar uma reportagem aqui. A manchete é Evangélico na Marcha. Medo do povo é de dispensa vazia, não de comunismo. É uma reportagem do portal UOL, da seção TAB, Repórteres na Rua, em Busca da Realidade. E aí aqui fala sobre algumas contradições dentro do movimento evangélico, Evangélicos que não concordam com o Bolsonaro, evangélicos que não concordam com a politização da religião também, e aqui cita, algumas pessoas, alguns evangélicos que vão se expressando sobre essa questão. Então aqui começa, com um depoimento da Vanessa Siqueira, evangélica, professora, e ela diz o seguinte aqui, olha, sobre a Marcha para Jesus, Eu e meu esposo estamos muito bravos com isso, ou seja, com a politização da marcha, Amamos nossos líderes religiosos, mas eles não estão respeitando que o apoio ao Bolsonaro não é totalitário. Não é, muito pelo contrário. Ainda tenho esperança e estou pedindo a Deus que ele desista, o Bolsonaro, que tenha um pouco de decência e não vá à Marcha para Jesus. Não é genuíno, ele vai ser vaiado, principalmente pelos jovens. E o marido da Vanessa, que é o Carlos Siqueira, ele diz o seguinte, olha, deram o microfone a ele, pro Bolsonaro. E aí já saiu com as mesmas bandeiras de sempre. O povo não tem medo do comunismo, tem medo de dispensa vazia. Ele parece não entender isso. Eu quero usar essa reportagem como ponto de partida porque isso mostra, como de fato há contradições dentro dos evangélicos, há contradições em certas vertentes evangélicas, há contradições dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, dentro de correntes de pensamento que pareceriam unitárias, pareceriam monolíticas, mas não são. Isso aqui tem a ver com a própria noção de construção do conhecimento, porque assim, há uma tendência, é uma tendência natural nossa de querer simplificar a realidade para compreendê-la. Então a gente extrai os elementos mais complicados, a gente, lima os excessos, apara as arestas para poder compreender o mundo de maneira digerível. Então assim, vamos pensar aqui na física, Você na escola, estudante de ensino médio, e você vai aprender sobre física. E daí tem lá o professor de física falando sobre o movimento constante de um ponto A a B. Você tem um carro que viaja do ponto A a B, são 400 km entre esses dois pontos, e o carro viajando a 100 km por hora, quanto tempo ele leva para chegar do ponto A a B? Você faz o cálculo e daí você fala 4 horas. 4 horas de viagem entre ponto A a B, porque ele viaja a 100 km por hora. Tudo bem. Quando você faz esse cenário, quando a ciência adota esse tipo de posição, e é uma posição reducionista, isso não é um termo negativo, é um termo que só designa o que é feito, você está excluindo uma série de elementos que poderiam impactar
no cenário. Você extrai esses elementos porque você quer compreender de maneira mais pura, de maneira mais simples, mais abstrata, aquilo que se dá. Mas quando você vai olhar a realidade, você percebe que viajar de ponto A a B, 400 quilômetros, raramente será de maneira tão simples e sem complicações. Então, assim, no mundo real tem curvas na estrada, no mundo real tem inclinações na estrada, né, que vai reduzir ou vai aumentar a velocidade do carro, tem trânsito, tem resistência do ar, tem uma série de elementos que são ou físicos ou não físicos, mas tem uma série de elementos ali que vão impactar nesse cenário. E isso vale para outras questões, isso vale para outros aspectos também. Quando você vai analisar, por exemplo, os evangélicos e a relação deles com o Bolsonaro, há uma tendência a se pensar que, de fato, é um grupo monolítico, um bloco único, e que todo evangélico é um fanático religioso, é um fundamentalista religioso e que defende o Bolsonaro com unhas e dentes. Isso está longe de ser verdade. Tem muitos evangélicos que não apoiam o Bolsonaro, isso desde o começo, desde os princípios da campanha do Bolsonaro em 2018, e há muitos evangélicos que apoiam o Bolsonaro, e há evangélicos que apoiam o Bolsonaro porque não querem votar no Lula, há evangélicos que apoiam o Lula porque não querem votar no Bolsonaro, e assim por diante. Você tem uma multiplicidade de possibilidades dentro desse universo dos evangélicos que não é simples assim e não é reducionista. Quando você olha o mundo real, as coisas são muito mais sutis e muito mais complexas. Então, por exemplo, você está aqui uma pesquisa feita recentemente pelo Poder Data. A manchete é: Lula tem 35% e Bolsonaro 47% dos votos dos evangélicos. Entre os católicos, cenário se inverte e petista tem 44% contra 37% do atual presidente. Então mostra que nessa pesquisa como, embora já tenha perdido vantagem, a grande vantagem que ele tinha entre os evangélicos, ainda assim há uma maioria de evangélicos que apoia o Bolsonaro, embora também haja uma significativa minoria aí, uma importante minoria que é contra o Bolsonaro. E isso demonstra as contradições internas dentro das igrejas evangélicas, dentro da visão evangélica do que é o mundo, do que é a sociedade, do que são os valores, porque nem todo mundo que é evangélico é reacionário, é defensor de valores conservadores. Nem todo mundo que é evangélico é fundamentalista religioso, ou é negacionista da ciência, ou da vacina. Então, assim, há divisões importantes, variando de denominação, variando de igreja, variando de pastor, variando de, sei lá, de muitos fatores. Então, nessa reportagem que eu mencionei anteriormente aqui do Portal UOL, mostra como muitos evangélicos estavam incomodados com a presença de políticos ou a politização da Marcha para Jesus, que não era esse o intuito, que o intuito é religioso, que o intuito é louvar Deus, louvar Jesus. E quando se junta essas duas coisas, né, quando se junta política e religião, como eu falei, é uma mistura explosiva, que não é inédita, não é recente. Desde muito tempo na história da humanidade, política e religião se fundem. Muitas vezes há religiões estatais ou institucionais que determinam o credo de toda uma cultura, uma sociedade, mas isso é preocupante. Isso é preocupante porque essa fusão, né, essa mistura de pastores eleitos, pastores impactando em currais eleitorais, pastores impactando na eleição do Bolsonaro, isso é profundamente preocupante. Mas quando você olha o mundo real, há sutilezas, há nuances que não podem ser desconsideradas, porque essas contradições são tão importantes quanto o panorama desse cenário. E aí vem, talvez, um dos grandes erros da esquerda, né, que se repete também em outros âmbitos, em outros campos, que é de rechaçar um grupo inteiro, que é de demonizar um grupo inteiro, que é de taxar um grupo inteiro como uma pecha de, sei lá, de fascistas, de fanáticos, taxar todo um grupo e assim repelir esse grupo. É o que se faz, por exemplo, com as forças de segurança. A esquerda tem uma capacidade enorme de repelir policiais, de repelir, sabe, agentes de segurança no geral, de repelir um grupo importante, armado, que tende a migrar para o Bolsonaro, porque ali você tem um sujeito que oferece respostas toscas e simples e simplórias sobre o mundo e que atendem a uma exigência, uma demanda, uma preocupação desse segmento, enquanto que a esquerda não. Ah, tem que acabar, a polícia tem que acabar. Então, assim, é bem complicado. É um jogo de disputa de mentes, né, de interesses, de ideias, de vontades, de preocupações, e que muitas vezes, com base na simplificação, com base na redução da realidade, você acaba jogando fora o bebê junto com a água suja. Esse é um ponto que eu trabalho bastante, inclusive, no meu livro Com a Planeta, Como Vencer no Debate Tendo Razão, porque ali tem algumas falácias lógicas que têm a ver com isso, né? Com falsa generalização, com generalizações apressadas, que simplificam a realidade e não expressam como o mundo realmente é. Como eu falei, isso pode ser útil para deixar palatável certas ideias complexas, certas ideias que são extremamente sofisticadas. Isso pode ajudar a comunicar uma ideia. Mas, por outro lado, não dá para ignorar, não dá para desprezar que o mundo real é muito mais complicado e tem, sabe, elementos que precisam ser explicitados. Os evangélicos não são um grupo. Há muitas vertentes evangélicas, há muitos fiéis evangélicos que discordam entre si sobre o que é o mundo, sobre o que é a sociedade, sobre quais são os valores corretos, sobre o que é ser bom, sobre o que é ser mal, sobre qual é o melhor candidato para a política, inclusive, sobre se deve-se ou não usar a religião
em prol da política ou vice-versa. Essa é uma questão importante, inclusive, é uma questão importante que surge, né, ou que se acentua com o iluminismo e depois acaba, né, gerando um Estado moderno com separação muito clara entre essas esferas. Mas isso vai retornando de tempos em tempos. Há um esforço nesse momento de aproximação entre religião e política, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, e esse é um movimento muito preocupante, porque quando você tem essa aproximação entre fé e política, o que há, no final das contas, é o privilégio de uma visão específica ou de uma vertente específica em detrimento das demais vertentes. E aí sim isso é preocupante. Se você for alguém que pertence a uma religião de matriz africana, por exemplo, ou muçulmano no Brasil, que é uma minoria bastante pequena, ou de outra religião que seja historicamente perseguida ou discriminada, é claro que essa aproximação entre certos segmentos majoritários com a política causa alarme, causa preocupação, porque isso vai se refletir em leis que vão privilegiar esse grupo ou segregar os demais. Isso vai levar a algum tipo de tensão que vai se refletir em toda a sociedade e em todos os demais grupos que não fazem parte desse grupo majoritário ou mais influente. Então a questão religiosa na política ela é muito importante e ela vai passar a determinar muitas eleições no futuro. Há um crescente segmento evangélico no Brasil que vai continuar crescendo porque oferece demandas para a população que outras vertentes não fornecem, vai continuar crescendo. Há esse proselitismo religioso, né, de conversão, então há um esforço ativo de converter novos fiéis. Então o crescimento ele é perceptível, é visível e vai continuar impactando a política. E aí cabe a quem é evangélico progressista ou quem é evangélico de esquerda, né, que dizem que não existe isso, mas existe, quem é evangélico de esquerda, de fazer essa disputa em sua igreja também, de fazer essa disputa de mentes e corações para mostrar que, na verdade, a mensagem original de Jesus é muito mais próxima, é muito mais semelhante à visão de esquerda hoje do que a visão reacionária de um Bolsonaro ou de um conservador clássico. Jesus era bastante progressista para a época dele. Era alguém que estava lá andando com os miseráveis, estava andando com os leprosos, estava andando com os segregados, estava andando com as minorias na época. Então, assim, se há alguém que representa a visão cristã hoje não é a direita conservadora ou reacionária ou militarista ou, sabe, preconceituosa. Não é, não é. E isso está na Bíblia, né? Basta você ler a Bíblia que você vai saber. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí, desse vínculo, né, entre religião e política, entre evangélicos e política, políticos na marcha para Jesus, e como isso leva também a algumas tensões internas entre os evangélicos, que observam com desconfiança isso, que não querem isso, que repudiam isso, que acham que não tem que vincular uma coisa na outra. Como você vê isso? Se te preocupa esse vínculo, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês em 1 hora os 2 únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos. Para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.